programa de hoje. Uma pérola que a gente tem que soltar. Porque como eu vi ontem acidentalmente, não é que eu seja Por que que você viu isso? O que que aconteceu seguidor para disso. aparecer isso na sua De vez timeline? em quando eu estou à procura de assunto, não sei o quê, aí passo lá pelo YouTube, não sei o quê, aí eu dou uma olhadinha no que é que o nosso colega, nosso confrade, Alexandre Garcia, ex-assessor do último ditador do ciclo militar de 64, general João Batista de Oliveira Figueiredo, avô desse Paulo Figueiredo, teu amiguinho que está aí assessorando o Meu Dudu amigo, é Tarifácio. sacanagem. Alexandre Garcia foi assessor, deve ter acreditado no João Figueiredo, aí depois foi demitido, porque pousou para uma revista chamada Ele e Ela, com com o corpo não, com o peito à amostra, deitado numa cama, aquilo não caiu bem para um assessor de presidente da República, pelo menos aos olhos do pessoal da ditadura de então. Então, depois ele foi para a TV Manchete, depois ele foi para a TV Globo, etc e tal. Ele sempre foi um jornalista de direita, e até aí não vejo nenhum problema, não. Sim. Não tem jornalistas de esquerda, nenhum deles gosta de se classificar, de botar o adesivo na testa, mas tem jornalista para todos os gostos. O Alexandre sempre foi de direita, e tudo bem, fez o trabalho dele que tinha que fazer. Mas aí ele se aposenta da Globo, ou a Globo se aposenta dele, e aí ele vira um extremista de direita. Aí eu acho que ele Virou. se sente à vontade para realmente exprimir o que talvez tenha sido sempre muito contido por ele, ou disfarçado por ele. Aí ontem eu vi ali, num vídeo que ele fez ontem, ele faz vídeos diários, vocês não vão acreditar, eu vou dizer primeiro, depois vocês vão ver. E aí, claro, o bolsonarista vai dizer, não foi bem assim, não foi bem assim, que não foi bem assim. Vocês vão ver. Vamos ver. Ele comparou Bolsonaro com Jesus. Ontem eu nem sabia disso, sou até católico, mas não sabia disso. Sou um católico não tão atento assim. Ele disse que ontem foi o dia da cruz. E aí, a propósito de comentar o Dia da Cruz, ele faz a comparação que vocês vão ver. Veja se o Alexandre Garcia não está ficando gaga. Só pode, não é possível. Hoje é o dia da cruz. O que era a cruz? Era um sinal de martírio romano, de condenação. Dizem que os romanos só na Gália mataram 1 milhão na cruz. E mataram muitos cristãos na cruz também. E matavam aqueles que eram condenados. Né? E dia da cruz e tem esse significado, porque, segundo o cristianismo, né, Jesus Cristo veio para pagar o pecado de Adão e Eva. Qual era o pecado de Adão e Eva no paraíso? Quererem ser deuses, pegando o fruto do conhecimento, do bem e do mal, fruto que dava conhecimento divino. E ele, tendo a força divina, não continua o homem levado à cruz. Poderia, né, evitar tudo isso, mas ele quis pagar. Ficou na cruz, deixando a esperança da ressurreição. Será que é coincidência que o Opa! Domingo da Cruz encerra a semana de uma condenação no Brasil? De alguém Puxa! que também fez o bem, queria o bem, ficou dentro das quatro Peraí. linhas, Peraí, Guga, não foi atrapalhe. condenado. Jesus fazia milagres, curava pessoas, pregava um novo mandamento do amor, que é o oposto do ódio que está por aí. Meu E foi Deus, crucificado. que pérola. Bolsonaro queria fazer o bem. Ah, paz. Ô, Alice, dá para repetir só esse pedacinho, porque eu não acredito. Tantas vezes eu vejo, tantas vezes eu É não chocante. acredito. Repete um pedacinho do Ele final, né? comparou com Jesus, falando de Da comparação mesmo. Vai, vê se vem. Ele quis pagar, ficou na cruz, deixando a esperança da ressurreição. Será que é ele quis a coincidência ressurreição do Bolsonaro, que que coisa o Domingo difícil. da Cruz encerra
a semana de uma condenação no Brasil de alguém que também fez o bem, queria o bem, ficou dentro das 4 linhas. Dentro foi das condenado. 4 linhas. Queria o Jesus bem. fazia milagres, curava pessoas, pregava um novo mandamento do amor, que é o oposto do ódio que está por aí. E foi Bolsonaro pregava o crucificado. amor. Quando ele falava, vou metralhar, Quer dizer, petralhado, ele pregava o amor. O Bolsonaro, que tentou dar um golpe. O Bolsonaro, o cara que tem as frases mais escatológicas, mais grosseiras, mais absurdas da história da política. O cara que deixou como legado a violência política. Antes do Bolsonaro, não existia ameaça de bomba. Bomba colocar. Lembra na época da eleição? Tinha Brasília, parava o tempo inteiro, ameaça de bomba. Gente invadindo escola para chamar professor de doutrinador, violência em escola. O legado do Bolsonaro é a violência, é a guerra cultural, é o ódio político. É você chamar o esquerdista, tratar a esquerda como criminoso, chamar artista de pedófilo. O Bolsonaro é o puro ódio. A guerra cultural é o que resume o bolsonarismo. O ódio à esquerda, o ódio ao diferente, né, você criminalizar o seu adversário. Isso é o bolsonarismo. Como é que esse sujeito tem a cara de pau de falar que o Bolsonaro espalhava amor como Jesus? Isso é um absurdo. Isso é uma blasfêmia. Jesus não merece uma comparação não, não absurda merece. dessa. Que horror! Não Que merece, Guga. horror! Não merece. Ele se sacrificou muito por nossa causa, Jesus, e agora vai ser comparado, o Bolsonaro se compara a Bolsonaro. ele, e o Alexandre Garcia fala, um cara que sempre se comportou, não sei se ele usou essa expressão comportar, dentro das 4 linhas. Dentro das É porque quatro linhas. o que é que o Bolsonaro vivia dizendo que ele nunca saiu das 4 linhas da Constituição. Como não saiu? Não é só com golpe, não. Não é só com a tentativa de golpe. Golpe de dezembro e golpe de 8 de janeiro de 23. Porque não foi só uma tentativa de golpe. Não foi. Ele planejou e começou a preparar o clima para o golpe desde o dia que ele subiu pela primeira vez a rampa do Palácio do Planalto, lá em janeiro de 2019. Em 2020, no início da pandemia, ele já estava diante dos malucos. Malucos foi ele que chamou os pés de chinelo, que agora Valdemar chama de pé de chinelo, de malucos. Os malucos que pediam a volta da ditadura, etc e tal. Pois bem, esse cidadão aqui, Bolsonaro, paz e amor, em abril de 2020, com a pandemia já matando brasileiros, ele foi lá liderar uma manifestação defronte do QG do Exército, onde futuramente foram os malucos ou pés de chinelo lá pedir a volta de Bolsonaro. E ele lá falou: estou aqui, estamos juntos e não sei o quê. Se ele não era o arauto da ditadura, ele devia ter dito: olha, meus amigos, vamos mudar, estamos aqui, vamos mudar esse país, etc e tal. Agora, não com apelos à volta da ditadura. Ele nunca condenou a ditadura de 64. Ele é um filhote dessa ditadura. Ele sempre sentiu saudades da ditadura quando ele ainda era um menino. Claro. E sempre pregou. Ele passou 4 anos de governo Chamando elogiando a Ustra de herói. ditadura. Ele chamou o maior Chamou símbolo do o horror da tenente-coronel, ditadura, o o maior coronel, símbolo. né? Brilhante Hã? Ustra. É. O Chamando comandante de brilhante, o herói. brilhante Ustra. Brilhante Ustra foi o único militar condenado por tortura. Ele é o símbolo do horror que foi a ditadura de 64. O maior símbolo da covardia, da tortura, do horror, da violência, foi exatamente o Ustra, que era chamado de herói. Daí você vê, o Bolsonaro chamava a ditadura de revolução e chamava o maior covarde da ditadura, o símbolo de maior covardia, de violência, de herói. Ele sempre quis resgatar a ditadura. Pois é, e aí Ele vem o tentou, de nosso fato. Alexandre Garcia, que você deveria começar, Guga, a ver mais, a acompanhar mais, porque, olha,
é É engraçado, imperdível. né? É hilário. Não é hilário, mas os bolsonaristas acham ótimo. Ele tem uma São os grande idiotas. audiência, que é isso. Os extremistas, deve ser Se tudo extremista ali, adoram. tudo Então maluco, segundo o Jair Bolsonaro. Ele chama de maluco. É ele que maluco, os inclusive malucos, né? se declara um cristão, que cita a Bíblia, cita os apóstolos e tudo. O Alexandre Garcia faz cada um que você não acredita. E o Alexandre Garcia vem me falar que esse cidadão, seu Jair Messias Bolsonaro, condenado por golpe, reconhecidamente um golpista, como sempre foi, sempre atuou dentro das quatro linhas da Foi. Constituição. Meu Deus, isso não é uma questão de opinião, não. Isso é uma questão de manipulação de fatos. Eu Claro. posso ter a opinião que eu queira, agora eu não posso manipular fato, não devo. Como jornalista, então, sou proibido de manipular fatos. Eu não posso brigar com os fatos. Nós, jornalistas, não podemos brigar com os fatos, não podemos desconhecer os fatos. Opinião é uma coisa, os fatos são outra coisa. Aí o cidadão Alexandre Garcia ignora os fatos, manipula, subverte os fatos ao dizer que Bolsonaro só fez o bem. Bolsonaro, que ele compara a Jesus. Bolsonaro, que respeitou as quatro linhas da Constituição. Isso é manipulação, meu Deus. Ele trata o Bolsonaro como um perseguido, assim como Jesus foi. Ele fala em ressurreição do Bolsonaro. Quando ele fala em ressurreição de Cristo, ele está querendo deixar entender, quem sabe ele Não, volta. deixar entender, E quem é uma sabe o fake news Bolsonaro absurda. volta. Você, como jornalista, é, embasar uma narrativa de que o Bolsonaro é perseguido. Perseguido por quem? Pelo Alexandre e pela Justiça. Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre Garcia, ele está fazendo nesse comentário um discurso golpista, um discurso que reforça a mentira de que o Bolsonaro é perseguido pela justiça. E fazer isso como um jornalista já é decadente fazer isso como qualquer pessoa. Agora, como um jornalista que tem que se apegar aos fatos, é a completa o completo velório da imagem dele e da credibilidade dele como jornalista. Ele se Ô, afundou de. Alice, temos alguma surpresa, Alice? Já está na hora de soltá-lo ou ainda temos mais tempo de comentar mais alguma coisa?